Oi, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Seguinte, a temática de hoje que nós vamos conversar aí é sobre salário. Pergunta que eu tenho para você, até que ponto impacta a questão salarial em supermercado, rotatividade, as pessoas quererem sair, falta de mão de obra? Qual que é o impacto da parte de salário dentro do supermercado? Essa semana eu recebi aí duas pessoas, uma moça que ela trabalha em Salvador e ela me disse assim: Cleia, eu acredito que as pessoas não fiquem em supermercado, que a rotatividade seja por via salarial, porque os salários são baixos. E recebi também uma outra pessoa que ele trabalha em RH lá em Santa Catarina. E ele me dizia assim: as pessoas gastam muito do salário delas dentro do supermercado, elas ficam sem dinheiro, e essa é uma das questões que as pessoas saem porque elas ficam endividadas ou pela questão salarial, que deveria aí ter um salário maior. Mais ou menos assim nessas questões aí. Então eu resolvi aí trazer para vocês essa temática e colocar que a questão salarial, ela impacta sim na hora do processo de você chamar pessoas para trabalhar com você. Mas a determinação para uma pessoa ficar ou não no ambiente de trabalho é só a quinta posição aí que perde para a saída das pessoas, para a rotatividade. Então, hoje é essa temática aí que eu vou expor para vocês e que nós vamos trabalhar aí. Gente, eu desenvolvi todo um módulo aí para vocês muito especial, tratando da questão do salarial, porque nós, enquanto RHs, temos aí algumas visões que por vezes elas não batem com a realidade e nós precisamos desmistificar tudo isso que acontece para que a gente tenha foco naquilo que realmente importa e que a gente consiga direcionar o nosso trabalho com muito mais atenção, com muito mais foco, certo? Então vamos lá. Eu trouxe algumas telas aí para mostrar para vocês aí. Então eu preparei assim uma parte mais teórica falando sobre isso. Depois eu preparei aí para quem ficar até o final comigo aí uma, uma metodologia que eu desenvolvi de pesquisa para você saber que grau que o salário impacta nos seus colaboradores e o que é necessário ser feito. Então, desenvolvi aí gráficos para você aplicar de uma forma muito fácil, para você conseguir definir aí com o teu pessoal por meio de uma pesquisa. Depois, um plano de ação. Eu vou te dar passo a passo aí o que é necessário ser feito. Vamos lá, então, que nós vamos começar aí. Deixa eu fazer aí a apresentação aí da minha tela aí para vocês conseguirem visualizar isso daí que eu estou falando. Vamos lá, então. Funcionário de supermercado não fica por causa do salário? Essa é uma das grandes questões aí, desde quando eu trabalho com essa área de supermercado, que algumas pessoas de RH insistem em falar, alguns gestores, líderes, insistem em falar isso daí. Por isso que eu trouxe algumas questões aí para vocês. Vamos lá, gente. Eu trouxe para vocês aqui agora uma figura, tá? Fica um do lado ali dizendo ali, né? Esse daqui é o número 6. Fica o outro do outro lado ali dizendo assim: esse daqui é o número 9. Você concorda comigo que o que acontece aí é visão, é o olhar? Depende por onde eu olho, qual que é a minha perspectiva, é também a minha visão de mundo, é por ali que eu vou. Então, dentro do ambiente de trabalho, não só no ambiente de trabalho, na nossa vida, às vezes acontece isso. A gente fica teimando por um lado, e sendo que o que depende é perspectiva, de onde que nós estamos analisando. Então, o que eu trago para vocês hoje é uma análise de nós conseguimos olhar todas as questões por diversos ângulos. Nós que somos do RH, é um exercício constante que nós fazemos, esse olhar por diversos ângulos para daí sim nós conseguirmos termos aí uma opinião mais concreta das ações que nós podemos fazer. Todo o resto é achismo. Se eu olhar só de uma perspectiva, é achismo. Se eu olhar só de outra. Então, hoje eu estou trazendo para vocês aí, falando da questão salarial, falando dessa questão que impacta, trazendo aí todas as possibilidades de visões aí para abrir o nosso campo. Qual que é a ideia, gente? É que
façamos o exercício de olhar de cima, e quando nós olhamos o todo de cima, daí sim nós conseguimos traçar as estratégias. Mas antes disso, eu trouxe para vocês aí algo que é bem conhecido aí da psicologia, da Gestalt, que é a parte de percepção. Depois aí eu vou tratar com vocês aí o que eu vou pedir para vocês. Eu vou passar uma figura agora e eu gostaria de fazer o seguinte exercício com você. Eu vou passar aí para você 40 segundos, tá? Em 40 segundos você vai olhar essa figura e você vai me dizer o que tem nessa figura, o que você verifica. Depois aí ao final aí eu vou retomar isso daí. Vamos fazer esse primeiro exercício aí de percepção. Vamos lá. Então rodando aí os 40 segundos, vamos lá. Eu vou ficar bem quietinha agora. Ok, vamos lá. O que você enxergou aí nessa figura aí? Se quiser fazer uma anotação, pode anotar no celular, pode anotar numa folha aí. O que você percebeu? Ao olhar essa imagem, aí, o que você vê? Vamos lá. O que você vê aí nessa imagem? Depois aí, ao final, eu vou retomar essa questão, certo? Vamos lá, então. Vamos começar aí, depois desse exercício de percepção aí, vamos retomar aí trazendo quais são os impactos de salário, o que acontece em nível salarial de todos os colaboradores que trabalham conosco e qual que é o impacto e quais são as questões que nós devemos prestar atenção. Falando em perspectiva, olhar o todo, tá? Esse exercício que eu quero trazer aí para vocês. Vamos lá. Gente, primeira questão aí que eu proponho para vocês. Pare de falar isso, tá? O que é pare de falar isso? Nós que somos do RH, que somos líderes, que somos gestores, nós temos que parar de falar essa questão. Os colaboradores não ficam em supermercado por causa do salário. Se nós aumentássemos o salário a partir de agora, isso ia reter os nossos colaboradores, nós íamos trabalhar a questão da rotatividade. Gente, por quê? Se eu me concentro muito nesse ponto, eu coloco concentração total nisso e eu fico, como RH, achando que a parte de salário é o grande impacto para as pessoas e me concentro só nesse ponto e perco de vista todas as outras possibilidades que são dentro da empresa, que podem ser feitas, e fico escutando as pessoas dizendo: olha, se o comércio pagasse mais, se o supermercado pagasse mais, as pessoas ficariam por mais tempo. Dentro disso que eu quero falar para você, de forma alguma estou fazendo aí apologia a baixo salário, dizendo assim, tem que ser assim mesmo, porque é essa a necessidade. Não é isso. Só estou dizendo que não é o ponto focal nosso de RH a questão salarial, certo? Por quê, gente? Perspectiva, isso que eu estou passando para vocês. Nós só conseguimos saber o que acontece no todo a partir do momento que nós tenhamos dados para conseguir analisar isso. Só algumas pessoas dizendo assim, seguinte, eu vou trocar vocês, eu vou sair aqui da empresa de vocês, porque eu vou receber R$ 50 a mais, R$ 100 a mais. Você tem uma equipe toda de pessoas, uma ou duas ou três pessoas falam isso, e o RH acaba tendo isso daí como verdade. Então, isso que eu vou passar para vocês hoje é um olhar de perspectiva, de cima, olhando todo, para você conseguir definir aí quais são as principais questões que geram saída das pessoas, que geram impacto na rotatividade, que fazem com que as pessoas não permaneçam no ambiente de trabalho, que vai muito além da questão salarial. Salário é importante, mas a questão principal aí tem questões que vêm antes da questão salarial, tá? Gente, por quê? Nós temos que entender o fato aí que salário é o salário do segmento.
tá? Se a pessoa sair com você hoje da tua empresa, quem ganha um determinado salário para serviços gerais, para a parte de limpeza, é quase o mesmo salário em outra empresa do mesmo segmento que a tua. Hoje, uma pessoa que trabalha aí frente de caixa, basicamente aí é o salário do piso, tá? Então, assim, de uma empresa para outra, o nível salarial, ele não tem uma distância assim tão grande. Inclusive, aconteceu assim um fato muito interessante. Há um tempo aí eu peguei, foi no final do ano passado, tá? Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa em uma empresa e supermercados. O que acontecia? Três donos de supermercado de grandes redes, eles resolveram se unir para formar aí uma outra loja com outro nome, mas colocando essa cultura toda da empresa, tá? Então, assim, começou-se aí com uma mega estrutura. Você imagina o seguinte, unir aí três culturas empresariais aí completamente diferentes para nessas culturas empresariais se formar aí um outro segmento de uma outra loja. Então, eu iniciei todo esse trabalho lá fazendo um mapeamento organizacional. E nesse mapeamento organizacional, eu também, uma das partes do trabalho foi pegar a planilha salarial de todas as lojas, tá? Juntei tudo isso daí numa planilha. E o que eu percebi assim das lojas aí? Uma quantidade enorme de colaboradores, nós planilhamos tudo isso daí. A loja tinha uma das lojas que tinha o maior salário para padeiros, confeiteiros, açougueiros e gerentes. Era a loja assim, porque o que nós, qual que foi a grande intenção? Como nós estávamos fazendo todo o alinhamento das lojas, nós precisávamos ver também a questão salarial, certo? E qual foi a surpresa? Na loja onde havia o maior índice salarial, existia a maior rotatividade, o maior índice de descontentamento das pessoas, uma dificuldade maior de atração de pessoas. E o que acontecia naquela loja? Liderança, tá? A postura da liderança era uma postura desfavorável que levava as pessoas a pedir para sair da empresa, tá? E a empresa, assim, ela tinha fama, esse supermercado tinha fama de dificuldade de lidar com os colaboradores. Então, olha assim que experiência aí interessante de prova que nem sempre a questão salarial é que impacta. As outras duas empresas com salário piso médio de mercado eram empresas com rotatividade baixa, com satisfação dos colaboradores, com harmonia das lideranças. Gente, eu não falo perfeita, tá? Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas não, com as suas falhas, com suas dificuldades, mas falo para vocês, até em termos de rentabilidade, as duas lojas tinham maior rentabilidade do que essa loja aí que teoricamente ela tinha uma venda mais expressiva, ela ficava numa região mais conceituada e a dificuldade dela. Então você veja uma coisa, juntando todos os dados, mas como é que a gente chega a essa conclusão? Fazendo esse mapeamento aí organizacional. Então, o que eu digo para vocês, gente? Salário é relativo, tá? Por que salário é relativo? Este final de semana ia acontecer uma coisa assim muito interessante. Meu marido aí se reuniu aí com um grupo aí de pessoas aí, de amigos dele, né? E eles estavam aí numa conversa, né? E ele me contando que uma das pessoas assim disse assim: seguinte, aqui no Brasil, aqui eu não sei como que uma pessoa consegue viver com um salário aí que a pessoa não ganha nem 30 mil reais por mês. E aquilo assim, daquela conversa ali, ele me contando, eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, você veja, e ele reclamando que esse salário aí, que ele não conseguia entender na cabeça dele como que uma pessoa conseguia viver se ela não tivesse no mínimo, no mínimo, no mínimo, para começar aí, um salário de 30 mil reais.
Gente, a pessoa em questão aí, funcionário público, alta gestão, uma outra questão. Então você veja o seguinte, ele estava reclamando porque o salário dele estava baixo, tá? Que ele ganhava muito mais do que isso, mas ele achava que aquilo não dava para a vida dele, para o que ele tinha, como que era a vida dele. Então vocês olhem como a questão salarial ela é relativa de pessoa para pessoa, ela é relativa de categoria para categoria e ela é relativa também dentro do mesmo ambiente de trabalho. Então, assim, o que eu falo para vocês? Quando nós falamos que as pessoas saem pelo baixo salário, nós temos que colocar isso dentro de um prisma maior, de um olhar maior. E qual que é a única questão de chegar nesse dado aí? É fazendo esse mapeamento organizacional, é fazendo esse olhar. É isso que eu vou passar para vocês. Daqui a pouco aí eu vou mapear para vocês, eu vou trazer para vocês o exemplo prático. Eu vou mostrar o que você pode começar a fazer agora no seu supermercado, hoje mesmo. Você pode começar a fazer aí para você conseguir ter esse mapeamento, essa leitura e verificar o que é possível fazer. E digo mais, ó, eu vou contar uma coisa para vocês. Esse mapeamento, essa organização toda, sem precisar mexer em salário agora, nesse exato momento. Sério. Sério, eu vou trazer para vocês aí a ferramenta aí, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Gente, o salário também é assim, pouco ou muito, ele traz consequências, tá? Se o salário está muito defasado, muito abaixo do mercado, você tem dificuldade na hora de atrair pessoas, quando ele está muito baixo. E quando ele está muito acima, acontece isso que acontecia nesse supermercado que eu falei para vocês, que eu fiz lá no final do ano passado, que eu fiz esse mapeamento. O que acontecia lá? As pessoas, pessoas, eu vou dizer assim, que elas não tinham o perfil, as competências para a empresa. Eu diria assim, vou ser muito franca com vocês. As pessoas que não eram boas para a empresa naquele momento, elas continuavam porque elas diziam assim: ah, eu não posso sair daqui porque eu tenho um salário muito bom aqui e eu não vou sair aqui da empresa porque se eu sair eu não consigo fora um outro salário. Então, o que acontece? Às vezes, empresas que pagam um salário maior, mas elas não dão a condição, aqui essa condição das lideranças, de equipamentos e principalmente condição de clima, algumas pessoas ficam, mesmo não sendo aquela vontade dela, algumas pessoas que não têm o comportamento adequado, elas ficam porque elas não querem perder aquele salário. E algumas pessoas, mesmo tendo um salário maior, as pessoas dizem assim: não aguento mais, entrei em estresse, entrei em depressão, estou começando a fazer síndrome do pânico, começando a ter um grau de ansiedade, não vale a pena eu sobrecarregar a minha saúde por essa questão. E mesmo com um salário mais alto, as pessoas saem. Então, olha que interessante, gente, quando a empresa ela paga um salário muito baixo, tá? E ela não tem aquelas condições básicas, ou quando ela paga um salário acima do mercado, só que esse salário acima de mercado sem essas condições básicas. Olha o grau de estrago na vida de uma pessoa quando você faz uma coisa dessas daí, tá? É desumano, gente, fazer isso. Agora eu digo mais, esse supermercado, até por que ele conseguia fazer esse salário super, não digo nem salário, gente, o que a pessoa recebia ao final. Por que conseguia ser mais alto do que todos da região? Horas de trabalho. Então, quase todas as pessoas que estavam lá, elas faziam da abertura ao fechamento. Isso era uma cultura da empresa. Então, assim, era visivelmente muito mais alto, tá? Mas o nível de quantidade de horas que a pessoa ficava dentro do ambiente de trabalho era muito maior. Isso ocasiona o quê? Estresse, cansaço, irritação das lideranças, dificuldade de lidar com as pessoas. Por isso essa rotatividade tão alta.
tá? Nessa medição aí da rotatividade, nós chegamos ao absurdo, nessa loja específica, de ter rotatividade de 40% ao mês. Daí você fala assim, gente, mas como que é isso? Eu vou falar em números para vocês, vou criar aí um cenário. É mais ou menos assim: você tem 100 pessoas, 40 pessoas estão indo embora. Olha que absurdo! Você diz assim, mas como é possível uma empresa com alto índice, não salarial, gente, eu digo assim, uma empresa que faz um aporte financeiro maior que todas as outras e as pessoas não aguentam ficar. Então, assim, era uma coisa, se eu for contar para vocês, doida, gente. Balconista entrava, um dia trabalhava, no outro dia a pessoa nem aparecia nem para pegar a carteira, a pessoa sumia e ia embora. Por quê? Pressão, pressão, desorganização. Então, olha que coisa assim, contrassenso nós pensarmos. Por isso que eu falei para vocês, tudo é questão de perspectiva. Tá? Lógico, qual que é o cenário ideal para qualquer empresa? Você aí que é do RH, eu que também trabalho nessa área. Qual que é o nosso sonho real? É que as pessoas tenham um salário justo, que as pessoas tenham um salário compatível, tá? Mas que tenha também todo esse clima organizacional aí favorável. É por isso que eu estou aqui com você, porque nós que somos do RH, nós temos a missão de colocarmos essa questão e trazermos à tona tudo isso daí, tá? Então, assim, o que soluciona, gente? Perguntar para quem interessa. Quem que interessa? Os nossos colaboradores. São eles que estão ali na frente de trabalho, são eles que estão no setor. Então, nós temos que perguntar, mas como perguntar? Você não vai chegar lá falando, escuta, o que você acha do teu salário, o que você acha do teu benefício? Porque se você fizer essa pergunta aí, a resposta, até eu agora, se eu fizer essa pergunta para você que é do RH aí, quer ganhar mais agora? Claro que vai dizer que sim. Dificilmente alguém vai falar assim, não, não quero. Nós temos essa, essa intenção aí, tá? Então, como que nós vamos fazer essa pergunta? Primeiro, gente, não funciona eu sair perguntando para todo mundo aí da questão salarial, porque eu não sou parâmetro. O que quer dizer eu não sou parâmetro? O que é muito para mim pode ser pouco para o outro, que é pouco para o outro, é muito para mim. Como eu falei lá para vocês, o que eu analiso, eu como pessoa, eu, Cleia, aqui, do que eu ganho, tá? Não é parâmetro para ninguém, não é parâmetro para você, saber se você ganha pouco ou ganha muito. E às vezes a nossa tendência é essa, né? É olhar o que o outro está vivenciando e falar, nossa, ele ganha muito, ou ele ganha pouco, tá? Então, assim, eu não sou parâmetro, por isso a questão de fazer esse mapeamento para você conseguir extrair dos colaboradores essa informação e com essa informação em mãos, você ter toda a base para conseguir desenvolver. Então, é isso que eu estou construindo com vocês. Esse olhar, essa perspectiva e quando terminar esse olhar, essa perspectiva, eu vou trazer para vocês assim, passo a passo de tudo aquilo que você pode fazer. Eu vou te dar a sugestão, tá? Do que é necessário, do que é possível, que eu já apliquei, que eu sei que dá certo, para você conseguir resolver essa questão. Gente, entender que no Brasil os salários são fechados, tá? São escondidos. Tem culturas aí que o salário é aberto, que inclusive as pessoas falam, por ano eu ganho o valor de tanto. Basta a gente assistir esses filmes americanos aí que eles falam aí abertamente aí, a gente vê assim que tem uma cultura de falar de salário. Aqui no Brasil nós falamos para a pessoa assim, escuta, você vai ganhar tanto, mas não fala lá para aquele setor que eu vou te pagar tanto. Gente, isso daí vaza. Não tem como, porque as pessoas sabem, a pessoa começou a trabalhar, ela entra na área do setor dela para trabalhar, lá no açougue, na padaria, na frente de caixa, lá todo mundo, escuta, quanto que ofereceram para você, quanto que está ganhando? Essa questão salarial, existe assim, o não contar, mas as pessoas contam, as pessoas falam aí, por mais que o RH fique falando, não fale salário, não comente salário, isso daí vai ser aberto, as pessoas vão ficar sabendo, tá? Perguntas erradas e perguntas certas. É isso que eu vou tratar com vocês agora. Toda vez que nós vamos conversar com os colaboradores, nós podemos fazer perguntas certas e perguntas erradas, tá?
Uma pergunta errada. Você está satisfeito com o seu salário? Você quer ganhar mais? Qual que é a sua opinião sobre o seu salário? Qualquer uma dessas perguntas aí vai levar a um desconforto e vai levar a uma coisa que você já sabe. Então é isso que eu vou propor para vocês agora, tá? Quais são as perguntas erradas? E da onde que eu tirei isso? Eu comecei a fazer uma pesquisa aí no senhor Google, né, que sabe tudo, e comecei a colocar lá, pesquisas com o colaborador para saber a parte salarial, para fazer uma política de salários. Eu encontrei cada coisa que eu fiquei abismada, tá? Então, assim, o que que eu falo, às vezes, nós que somos de RH aí? A gente tem mania de querer sair procurando formulário pronto na internet e de pessoas que às vezes elas não são tão especialistas assim e alguma pessoa ela acha que é daquele jeito, ela joga aquela informação lá e as pessoas vão replicando. Olha que perigo se o teu RH pegar perguntas e fizer perguntas assim, vamos mapear se é questão de salário mesmo e vamos fazer essas perguntas. Olha o risco que você corre. Pergunta errada, tá? Você acha que a empresa deve subir seu salário? Gente, qualquer pessoa que você faça a pergunta aí, diria, sei lá, 90, 95% das pessoas vão dizer que sim. Daí o que acontece? Faz uma pergunta como essa daí, gera aquele pessoal todo falando, escuta, estão perguntando isso, será que vão subir nosso salário? Você mexe num ponto que você não vai conseguir trabalhar agora, tá? Fazer pergunta da seguinte questão: seu salário é alto ou baixo? Por que eu falo isso daí, gente? Essas perguntas, eu já vi muita gente em pesquisa de clima fazendo essas perguntas, já vi muita gente em entrevista de desligamento fazendo isso, o RH na hora da contratação fazendo isso, e olha o nível de resposta que você vai chegar que você não quer e que não é o suficiente para você chegar nos teus dados. Então, isso que eu falo, perspectiva. Todas essas perguntas aqui estavam na internet, em sites de RH. Olha que perigo isso. Outra pergunta ali. Pergunta 3 ali. Eu coloquei errado. Ali. Você acha que seu salário é justo para as funções que você desempenha? Gente, veja uma coisa, em supermercado que nós temos aí as pessoas que são multitarefas, se faz uma pergunta como essa daí, qual que é a resposta que vai levar? Olha o descontentamento, você levanta uma coisa que você não tem como trabalhar, gera um descontentamento, gera uma fofoca, gera toda uma questão aí, levanta uma questão que não tem condições de trabalhar utilizando uma pergunta como essa. Depois ali, por um salário igual ao que você recebe, você sairia daqui para trabalhar em um concorrente? Por quê? Gente, olha que pergunta mais descabida e olha o tipo de resposta que leva, tá? Então, assim, o que eu vou propor para vocês aí? As perguntas certas para você conseguir mapear isso e conseguir ter o resultado aí pleno, aquele resultado necessário para você conseguir atuar nessa questão e conseguir diminuir a rotatividade, trazer colaboradores mais satisfeitos com a sua empresa, sem necessariamente alterar salário, tá? Porque você talvez aí que seja do RH nem tenha essa possibilidade. E você vai descobrir ao longo do tempo aí que nem é a principal questão, que o salário vai ser consequência de quando a empresa estiver alinhada, quando as pessoas conseguirem atender muito bem ao cliente, conseguirem ser vendedores realmente, isso consegue impactar nas vendas. Vendendo mais, aumenta a lucratividade, pode-se investir em toda a equipe e também na parte salarial, tá? Então, o processo ele é de trás para frente. Nós conseguimos trabalhar todas as questões para ter pessoas mais qualificadas, que sejam vendedores, e esses vendedores consigam fazer a lucratividade. Faz um circuito do bem aí, tá? Vamos seguir um pouquinho mais aí, né? Isso não pode estar acontecendo. Por quê, gente? Todas essas perguntas aí tirei da internet. A gente leva um susto, por isso que eu digo, cuidado com os materiais que vocês pegam, de empresas conceituadas que trabalham aí com RH. Nós temos que tomar muito cuidado de onde que nós tiramos as fontes da nossa pesquisa para conseguir aplicar aí com os nossos colaboradores. Aplicando o material errado, olha o dano que você pode causar para a equipe,
coisas irreversíveis que depois aí não consegue voltar aí, tá? Aqui, gente, eu tirei uma pesquisa aí de um site, eu só coloquei uma faixa ali só para não expor aí exageradamente aí o site. Primeiro que colocou ali uma pesquisa com o colaborador, tá, de satisfação, e essa pesquisa coloca ali o colaborador, então a pessoa teria que falar o nome dela. Imagina o seguinte, a pessoa tendo que responder uma pesquisa como essa, ainda tendo que colocar o nome e colocar o departamento. E daí coloca ali, né, 4 itens ali, muito satisfeito, satisfeito, satisfeito ou muito satisfeito. Isso daí, gente, em termos de pesquisa, aí não quer dizer nada, tá? Os parâmetros ali estão errados ali na construção dos indicadores. Eu não vou entrar muito nisso daí, eu vou me ater mais aqui à questão aqui fundamental, tá? Olha a pergunta que foi colocada ali. Você acha que seu salário é compatível com o mercado? Gente, você faz uma pergunta dessa, a pessoa fica pensando, ela diz assim, não. Eu diria assim, vamos fazer um índice aí. Por exemplo, 80% das pessoas lá vão falar, 80% das pessoas, 20%, gente, vão falar, sim, eu estou satisfeito, alguma coisa assim. Mas imagina o seguinte, aquelas 80 pessoas que responderam essa questão, a pessoa começa, realmente, meu salário não é compatível. E começa a conversar com o colega, vai conversar com outro, vai conversar com outro. Olha a situação que você levantou, indesejada, terrível. A pergunta foi mal formulada, foi mal feita, você não consegue extrair os indicadores, até porque a pessoa colocou o nome dela lá em cima. Então, às vezes, ela diz: opa, eu coloquei meu nome, eu não posso ser uma pessoa sincera. Algumas pessoas, né, podem pensar isso. Outras não, gente, você sabe disso aí. Algumas pessoas dizem: vou colocar mesmo que eu não tô insatisfeito, tá? E coloca. Algumas pessoas, como elas vão colocar o nome, elas dizem assim: sabe o que? Eu vou colocar que eu estou satisfeita, porque senão alguém vai olhar, pode ser que eu seja despedido da empresa. Gente, quando você faz uma questão como essa, como eu falei para vocês, eu, como pessoa, eu não sou parâmetro, tá? Nós temos assim, mas eu se eu fosse responder, eu jamais omitiria o que eu penso. Você, gente. Mas a pessoa que está trabalhando lá do outro lado, cada pessoa tem uma perspectiva diferente, tá? Então você não teria um dado real aqui. Você teria um dado manipulado, porque algumas pessoas não seriam sinceras o suficiente e ainda ia correr um risco maior ainda do que a pesquisa falha, tá? Qual que ia ser o seu risco? As pessoas respondendo um questionário como esse, tem pessoas que tiram até foto, a gente sabe disso daí. A pessoa responde lá, ou respondeu o questionário, ela pega e tira uma foto, ou faz um print da tela lá, se é um software que você está passando para ela para responder as questões, ela espalha para todo mundo aquilo, tá? Tem gente que chega no setor e levanta poeira o negócio, tá? Incendeia o ambiente de trabalho. Se viu que perguntaram lá se você acha que o seu salário é compatível com o mercado? Daí uma pessoa diz assim: eu falei que sim, porque eu coloquei meu nome lá. Outra pessoa: não, eu falei que não. Gera aquele desconforto que as pessoas ficam aí um tempo gastando energia falando de uma coisa, levantando um assunto que você não pode resolver agora enquanto RH. E mesmo que se você for dono da empresa, agora, gente, você não consegue resolver essa questão de imediato, tá? Então, assim, ó, vamos tomar todo esse cuidado aí com isso daí que está acontecendo. O que eu passo para vocês aqui, gente? Várias pessoas me dizem assim: não existe receita de bolo. O que eu vou passar para vocês, não existe receita de bolo, não tem como ensinar a uma prática, você fazer uma prática aí, não existe. Eu digo para vocês, gente, existe sim, tá? O que eu vou passar para vocês agora, o que eu vou ensinar para vocês agora, eu vou dar a receita de bolo para vocês, tá? Eu vou dar uma receita de bolo do começo ao fim, o que deve ser feito para você conseguir mapear essas questões, descobrir se é a parte salarial, descobrir quais são as principais questões e olha que legal, além de dar toda essa receita de bolo, do passo a passo o que vai ser feito, eu ainda vou fazer um plano de ação junto com você. Eu vou desenhar esse plano de ação. Qual que é a ideia, gente? É que você saia daqui agora, tá? Agora. Você está comigo agora aqui. Você terminou, saiu
agora aqui comigo, você já inicia esse teu plano de ação, já inicia tudo isso daí que eu estou falando com você e sai com esse bolo pronto aí, lindo, maravilhoso, com pessoas muito mais satisfeitas, passando isso daí para os teus gestores e eles vão conseguir entender tudo isso daí e você vai conseguir aí trabalhar um plano de ação para você ter colaboradores engajados, motivados e que realmente vistam a camisa aí do seu supermercado. Então, gente, eu vou encerrar agora esse módulo e eu vou pedir para você que você me acompanhe no próximo, tá? E nesse próximo eu vou passar toda essa questão aí para vocês, certo? Então escreva nos comentários aí, pode escrever aí. Cléia, estou acompanhando você, quero saber qual que é a receita de bolo para chegar nesse ponto aí de descobrir o que os meus colaboradores querem e qual que é o plano de ação que eu tenho que fazer. Escreva aí nos comentários. Vamos lá para o próximo, daqui a pouco te aguardo no próximo material aí que eu desenvolvi para você. Até mais então, pessoal. Vamos lá. Deixa eu encerrar aqui. Então, te vejo aí no próximo módulo. Até mais, pessoal.